E aí, primeirão, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês aí na parte de funções aí, né? Um pouquinho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos colocar na seguinte situação. Esse aqui é um gráfico, tá? Seja f dos reais nos reais, a função definida por 2x menos 4. Turma, lembre-se, esse menos 4 aqui é chamado de termo independente. Se você jogar 0 aqui, já vai dar o menos 4, quer ver, ó? Eu pego essa tabelinha aqui e vou substituir os valores de x por 0. Então 2 vezes 0 é 0, 0 menos 4 é menos 4. E na hora que eu colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 vai dar 0. Menos 4, 1, 2, 3, 4. É esse ponto aqui, ó. E o 2, 0 é esse ponto aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho da espessura da caneta. E aí a gente liga esses dois pontos e acabou a brincadeira. Já era. Aí esse exercício 2 aqui deles, analisando o gráfico da função, né, do exercício anterior, complete as sentenças abaixo. Bem, então esse gráfico aqui ele é crescente. Então aí vocês coloquem aí, tá? Crescente. O conjunto de solução da equação quando o f de x é igual a 0. Então, quando o f de x é igual a 0, ele está aqui, ó. F de x é 0 quando x é 2. Então, quando aqui é 2. Conjunto de solução vai ser maior que 0. Ó, essa parte aqui é importante. É como se ele pegasse essa daqui, ó, e vou pegar este pedaço, dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou analisar aqui. Depois dá uma olhada agora. Temos que colocar a cor vermelha. Tá vendo esse ponto aqui? Ele é chamado de raiz. Tá vendo que o gráfico tá, a direita dele tá para cima, então à direita os valores são positivos. E à esquerda o gráfico tá para baixo, os valores são negativos. E ele está perguntando aqui justamente quando os valores são maiores que zero. Bem, como você calculou a raiz e aqui vale 2, então são quando os valores de x também são maiores do que 2. E quando que o gráfico é menor do que zero, que é a parte negativa? Quando ele está à esquerda do 2, ou seja, quando o x for menor do que o 2. Para quem estava na aula, isso aqui eu tinha feito, tá? Só estou colocando aqui para vocês verem. Bem, esse outro gráfico aqui, rapidinho, já foi feito para quem estava na sala, mas é mais para quem não estava. Esse gráfico aqui, ó, tá vendo esse menos aqui? Ele é decrescente. Por ele ser decrescente, esse gráfico aqui, então, os valores de x quando aumentam, os de y diminuem. A gente já viu isso em outra oportunidade. Quando x é 0, coloca 0 aqui, vai dar 2. Ó. Esse 2 é termo independente, ele vem aqui, ó, direto no gráfico. E aí quando você colocar 2 aqui, ó, menos 2 com 2 vai dar 0. Então, esse 2 aí é ponto de raiz, é esse cara aqui, ó. E aí você vai pegar uma reta e pimba, já era. Tá feito o gráfico. Então, o gráfico de primeiro grau é maior moleza. E aí, no caso, ele só queria que você esboçasse o gráfico. Esse exercício aqui já era. Vamos colocar o próximo. Tá, eu estou usando o Paint, tá, turma? Que é para fazer um vídeo rápido. Esse exercício eu já fiz com o pessoal, mas eu vou fazer com vocês que não estavam. Então, olha só. Quando ele te dá f de menos 1 igual a 7, ele está te dizendo assim, olha, o x vale menos 1 e o y vale 7. Tá bom. Ó, o f de 4 vale 2. Olha, o x vale 4 e o y vale 2. E aí é o seguinte, turma. Para mim esse aqui é um dos exercícios mais importantes, por isso que eu estou repetindo ele. A nossa fórmula da função é y igual a x mais b. Eu vou calcular o a sempre desse jeito. Coloco um ponto em cima, um ponto embaixo. E não me interessa quem eu coloco em cima e nem quem eu coloco embaixo. Eu vou fazer começando sempre por y. Então eu vou fazer o de cima menos o de baixo. No caso 7 menos 2 dividido por menos 1 menos 4. Então dá uma olhada. Então o meu a está dando 7 menos 2 dá 5. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Então o meu a, que é o coeficiente angular, está dando menos 1. Aí agora vocês vão escolher um dos dois pontos. Vamos escolher o ponto de baixo. O ponto de baixo, que é o 4 e o 2, o x é o meu 4 e o y é o meu 2. Substitui nessa fórmula aqui de cima. Então, no lugar do y, eu vou colocar o 2. No lugar desse a aqui, ó, eu vou colocar o menos 1. Quem vai multiplicar o x, que é 4, mais o b.
eu estou encontrando o B. Aí isso aqui vai dar 2 menos 4 mais o B. O 4 vai para lá, né? Ele vai positivo, então o B vai dar 6. Então você pode substituir que a função é y igual, no caso é menos 1x mais 6. E o que ele queria era isso, era a lei de formação da função, então já era. Beleza? Vamos para o próximo aí, ó. Bem, eu pulei o 5 lá da página 77, mas lá na sala eu já tinha falado sobre ele, tá? Então, só vou fazer uma pequena consideração depois, na segunda-feira mesmo, pessoal. Esse exercício aqui é um gráfico de segundo grau. Bem, aqui a gente vai fazer eles passo a passo. No caso, como que eu faria um esboço de um gráfico de segundo grau? Eu não faria uma tabelinha. Às vezes ele não... Aqui ele te deu a tabelinha, te deu os pontos para você fazer, mas o que eu faria? Eu calcularia a Bhaskara, ou soma e produto. Então, no caso, eu vou calcular pela soma e pelo produto. A soma é menos B sobre A. Como o 4 ali é negativo, então vai ficar 4 positivo sobre A, que é 1. Então, nem vou colocar. A minha soma é 4. O meu produto é C dividido por A. Então, é 3 dividido por 1, que dá 3. Eu ensinei vocês o seguinte... que olha para a soma, ela olha para o produto, ele dá positivo, e olha para a soma, que é positivo, são dois valores positivos. E como aqui é um número primo, o resultado é ele mesmo e o número 1. Então eu acabei de achar a minha resultado, né, as raízes dessa equação sem fazer pelo método de Bhaskara. Mas vocês estão vendo que ali tem o 3 e 1. Eu gostaria também que vocês olhassem com muita calma as páginas 78 e 79, tá? Elas são muito importantes para vocês saberem como que preenche essa tabela. Na verdade é a imagem, né? A imagem do ponto. Bem, o 3 e 1 realmente, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um ponto no 1 e 2, 3 e outro aqui no 3. Bem, estes dois são o 1 e o 3, são raízes, tá? Se você jogar 1 e 3 aqui, ó, que eu vi que tem, vai ter que dar 0. Vamos ver se vai dar. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3 é 4. 4 vezes 1 é menos 4. 4 menos 4 é 0. O que confirma que 1 é uma das raízes. Vamos ver o 3. 3 ao quadrado é 9. 9 com mais 3 dá 12. E menos 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12, 0. Ou seja, confirmando que 1 e o 3 são de fato raízes da equação. Tá vendo? Agora, só que toda equação de segundo grau, como essa aqui do lado, tem essa ponta. Essa aqui chama-se vértice. O vértice tem uma fórmula, tá? Tem duas fórmulas. Ele tem o x vértice e o y vértice. O x vértice, ele tem uma fórmula que é menos b sobre 2a. Parece com a fórmula da soma, né? Do soma produto, mas não é. Lá é só menos b sobre a. Aqui é menos b sobre 2a. Então, beleza, o B é 4, então ele vai ficar 4, positivo. 2 vezes A dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o X vértice está dando 2, que é bem aqui, ó. Esse aqui é o X vértice. O Y vértice, turma, a gente tem que calcular, é menos delta sobre 4 vezes o A. Então, vamos calcular o delta aqui no cantinho, ó. O delta é B quadrado, então menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos o 4, que é fórmula, vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 3. Isso aqui dá 12. 16 menos 12 está dando 4. Então, o meu delta vai ser menos 4. E o A é 1, então 4 vezes 1 é 4. Então, meu Y vértice está dando menos 1. Ou seja, eu sei que nesse ponto aqui, ó, o gráfico vai fazer a curva. Então, o vértice é o lugar que o gráfico faz a curva. Vamos calcular, então, quando o x é 0. Bem, quando o x é 0, vai dar 3. Isso aqui é o termo independente, turma. 1, 2, 3. Então, aqui dá 3. Quando o x é 2, vamos ver quanto que ele vai dar. Bem, na verdade, eu já calculei. Ó. Ele deu de propósito. Isso aqui é o vértice. Ó. Pode ver aqui, o x2 dá y menos 1. Eu nem preciso calcular, mas... por desencargo de consciência, vamos lá. Se eu colocar o 2 aqui, vai dar 4. Aí aqui 4 mais 3 dá 7. Mas se eu colocar o 2 aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 com mais 7 dá menos 1. Então, que é esse pontinho aqui, ó. Vou até colocar eles em vermelho,
Então, ó, esse ponto aqui é importante, esse ponto é importante, esse ponto é importante, esse ponto é importante. Vamos calcular o último aí, quando x é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 com mais 3 dá 19. E aí, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então, aqui já cancela. Então, dá 3, né? Então, dá uma olhada, ó. Aí, você vai vir aqui. Então, quando o x for 4, que tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, sobe 1, 2, 3. Então, esse gráfico, mais ou menos, é assim, ó. Opa. Vamos lá. É no mouse, turma. Então, mais ou menos ele é assim. Tudo bem? Então, exercício 1 aí, feito. Exercício 2. O exercício 2 é o seguinte. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Bem, o esboço do gráfico a seguir da função definida de reais nos reais. Essa é a fórmula, tá? Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Ele já te deu algumas dicas olhando esse gráfico que você tem que saber. Este cara aqui é uma raiz. Este cara aqui é outra raiz. O que são raízes? Raízes são os pontos que o y tem altura igual a zero. Existe uma fórmula que se chama forma fatorada da equação do segundo grau, que ela é desse jeito aqui, ó. Então, A é x menos x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são as raízes, tá bom? Então, eu vou colocar de propósito esse 5 e esse 1 ali. Então, e as raízes dão zero, tá? Então, no caso, é igualado a zero isso aqui. É igualado a f de x, na verdade. Deixa eu colocar. Só que na hora que eu vou colocar os pontos de raiz, eu sei que o y é zero. Então, ó, vai ficar a vezes. No caso, eu vou colocar aqui, a raiz é 1. Então, vai ficar x menos 1. A outra raiz é 5. Então, vai ficar x menos 5. Beleza? Então, igual. Aí aqui a f de x. Não sei quem é ainda. Aí dá uma olhada. Aí eu nem vou fazer distributiva nada. Presta bem atenção. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Vamos colocar em verde. Tá vendo este ponto aqui que ele deu o valor de x e o valor de y? Então eu vou substituir. Não sei quem é o meu a. Eu vou descobrir meu a agora. O meu valor de x é 2, turma. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o valor de x aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 5. E o meu valor de y é menos 6. Que quando x é 2, o y é menos 6. Aí vai ficar assim, ó. A vezes 2 menos 1 é 1. 2 menos 5 é menos 3. Aí se eu multiplicar aqui, vai dar a menos 3a é igual a menos 6. O 3 vai dividindo. Então, menos 6 dividido por menos 3, menos com menos vai dar mais. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Acabei de encontrar que o meu a vale 2. Para que isso é importante? Isso é muito importante. Por quê? Dá uma olhada. Primeiro que eu encontrei meu a. Tá bom? Que é esse aqui, ó. E ele quer que multiplique os valores de a, de b e de c. Bem, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando eu colocar, vamos só mudar a cor. Quando eu coloco o meu a como 2, eu estou querendo dizer o seguinte. Deixa eu pegar mais espaço aqui. Eu vou reproduzir esta fórmula aqui, ó. Então eu coloco 2 vezes x menos. Quem é o x1? É 1, então ele vem para cá menos 1. Vezes x menos 5, que seria a outra raiz. Isso aqui é igual a f de x. Se eu multiplicar esse cara aqui, fazer uma distributiva aqui, isso aqui vai dar x quadrado, tá? Eu vou fazer direto, tá? Porque eu quero um vídeo mais rápido. Menos 6x mais 5. E fazendo distributiva vai dar isso aqui. Porém, tem um 2 ali que está multiplicando todo mundo. Então isso aqui ele vai ficar 2x ao quadrado. E agora eu já vou descobrir quem é o b e quem é o c. Menos 12x mais 10. Acabei de descobrir todos, pessoal. Todos. Ele não quer que eu multiplique o a, o b e o c.
Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos grifar. O A é 2, o B é menos 12 e o C é 10. Então, 2 vezes menos 12 vai dar menos 24, certo? Menos 24 vezes 10 dá menos 240. Alternativa E. Ok? Então esse exercício, eu quero que vocês olhem ele com bastante carinho. É um exercício que usa uma coisa chamada forma fatorada da equação do segundo grau. Beleza? Vamos para o próximo então. Não, salvar que é para mim. Pronto. Esse gráfico aqui, dá uma olhada. Uma função quadrática tem o seu gráfico esboçado abaixo. Presta atenção. E quando só tem um ponto que encosta no eixo X, é porque o delta deu 0. Outra coisa importante. Então quer dizer que esse gráfico aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Trinômio quadrado perfeito. Só eles que dão delta 0. Outra coisa. Esse gráfico tem a concavidade para baixo, o que fala que o A, que é o primeiro número que está na frente de x quadrado, é negativo. Então, eu vou procurar os A's que não são negativos e vou cancelar. Então, a alternativa A já pode mandar embora. A alternativa B pode mandar embora. Beleza? Já era. Outra coisa importante que eu tenho que olhar nesse gráfico. Este cara aqui, ó. Quando ele cruzar o eixo das ordenadas, ele já é o ponto C. Ou seja, pode mandar esse aqui embora, porque o ponto C dele é menos 18. Esses aqui ainda ficaram, mas agora entre esses dois, eu sei que este gráfico aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou procurar desses dois quem é o trinômio quadrado perfeito. Vou começar pela C. Então, a C está assim, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Turma, eu vou multiplicar por menos 1, porque quando vocês aprenderam o trinômio quadrado perfeito, vocês aprenderam a fazer com x ao quadrado positivo. Então, só vou trocar por causa disso. Quem é o trinômio? É aquele que eu procuro duas raízes. Eu consigo tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Eu consigo, vai dar x. Eu consigo tirar a raiz quadrada de menos 6x? Não. E de 9? Ah, de 9 vai dar 3. Vamos multiplicar os dois e depois por 2 ainda? Vamos. Então, x vezes 3, 3x vezes 2, 6x. Opa, então esse cara é a minha resposta. Então, é a minha alternativa C que eu estou procurando. Ele é um trinômio do quadrado perfeito. Bem, exercício 4, né? O exercício 4 é o último dessa parte, do 25. Então, a empresa, deixa eu colocar, a empresa SWK produz um determinado produto X, cujo custo de fabricação é dado pela equação de uma reta crescente. Então dá uma olhada, reta, com inclinação 2. Opa, ele já está te falando uma coisinha aqui, ó, inclinação 2 e variável X, beleza. Se não tivermos nenhum produto produzido, a despesa fixa é de R$7. Então isso é uma coisa também importante. Despesa fixa de R$7. Beleza. Que mais? E a função venda de cada unidade X é dada por menos 2x quadrado mais 229,76x menos 441,84. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da produção de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa como... Bem, primeiro vamos lá. Ele te deu a função custo, que ele fala lá em cima. Custo de fabricação é dado por uma equação de reta, ou seja, e crescente ainda. Ele já te falou que é uma função do primeiro grau crescente, com 2 de inclinação e variável x. Então, turma, o que ele está falando? Ele está falando isso aqui, ó, 2x. É isso que ele está falando do custo. E ainda está falando que tem uma despesa fixa, que é de R$7. Ou seja, ele está te falando quem é o que? O termo independente lá da equação do primeiro grau. Então, essa é a fórmula do custo que esses caras têm. E ele disse que é uma reta crescente. Beleza. E a função de venda que ele falou, que está até aqui, ó, então venda, que é o V de x, é o menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 229,76x, os números quebrados, menos 441,84. Nem deu para colocar direito, mas é isso.
Bem, pessoal, e aí ele disse que tem uma redução de 12% do custo, tá? Então, ele diz lá, ó, né, tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da produção de cada unidade produzida. Bem, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que lucro, isso aqui o aluno tem que ter em mente, isso nem é matéria atual. Lucro é venda menos custo. Então, o aluno tem que saber isso. Então, você vai fazer a função venda, que é toda essa, menos a função custo. Mas, dá uma olhada, você vai fazer, quando você tem um desconto de 12%, você está pagando 88% de alguma coisa, porque 12% já foi descontado. Então, você vai fazer toda a função, deixa eu colocar aqui uma forma. Você vai fazer essa função menos 12% dessa. Isso que é o exercício. Então, a função venda menos 12% da função custo. Aí presta atenção, bizu. Você pode ver que todos têm 2x ao quadrado, negativo. Por quê? Porque na hora que você fizer essa fórmula menos essa fórmula aqui ela é a única que tem menos 2x ao quadrado. Então ela é a única que vai ficar assim. Aí você vai fazer 88% desse 2 aqui, tá? Então, vou apagar aqui do lado, só pra gente ter como trabalhar, tá? Senão não tem como fazer. Pronto. Agora já melhorou um pouco. Na hora que eu faço 88% vezes 2, tá? 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 16 com 1 dá 17. Andou duas casas, 1,76. Então presta atenção, hein? Presta atenção. Eu até vou tirar aqui, que eu vou fazer bonitinho. Eu vou pegar essa função venda. Então deixa eu até escrever ela. Vamos ver se eu consigo escrever. A função venda, v de x, é igual. Então vamos escrever lá. É o menos o 2x ao quadrado, certo? Mais 229,76x menos o 441,84. É bem fácil, tá, turma? Aí é o seguinte, eu vou calcular agora quanto que é 88%, quanto que é 12% de 7, né? 12% que eu reduzi. Então eu vou fazer 7 vezes 88 de novo. Por quê? Porque se eu tirei 12%, eu vou pagar 88. Então 7 vezes 8 é 56. De novo, 7 vezes 8 é 56. Aí 56 com mais 5 dá 61. Aí tem duas casas, então tá aqui, ó. Certo? 6,16. Na hora que eu for fazer, então, eu vou colocar o seguinte, vamos digitar agora. Função custo. Então, custo de x, igual. Bem, eu vou colocar de propósito perto do x aqui, tá? Quem vai ser 1,76x. Beleza. Aqui é mais, viu? Então, por isso que eu não coloquei sinal. Fazer aqui, depois eu mudo. E aí, quem que deu esse? 6,16, né? Então, tá aqui. Agora só deixa eu colocar ele um pouco mais próximo ali do... Esqueci do mais de novo, mas tudo bem. Dá uma olhada, pessoal. Eu acho que aqui já dá para entender o que vai acontecer. Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é menos, tá? Deixa eu ver. Bem, vamos lá. É a função venda, né? Menos a outra. Então, quando eu faço a venda menos a outra, esses sinais de mais vão acabar virando menos. Aqui ele é mais, mas só que na hora da conta ele vira menos. Por quê? Porque o lucro, lembra, é a venda menos o custo. Então, o custo fica todo negativo. E aí eu vou ter que fazer uma fórmula.
que é a subtração delas. Então, menos 2x², ele aparece, ninguém tem para fazer conta com ele. Aqui não, dá uma olhada, o 76 já vai sumir, ó, e aqui vai ficar 228. E aí você já vai matando algumas questões ali, ó. Por exemplo, aqui não deu 228, já era, não deu, já era, deu, não deu. Então eu só posso ter uma dessas duas respostas, ou alternativa A ou alternativa C. Bem, para saber, nós vamos agora fazer quem? Então nós vamos fazer o 441,84 negativo com esse negativo. Só que dois negativos vão acabar fazendo o quê? Se somando. Então 441,84 com 6,16 eu vou somar. Então 6 mais 4 vai dar 10, vai 1, vai dar 10 de novo, vai dar 1, 6, 7, 8 e 448. Então, opa. A alternativa A é a nossa alternativa. E acabou o exercício. Beleza? Porque aqui vai dar menos 448. Então, só recapitulando, esse exercício eu faço 12% de desconto em cima da fórmula do custo. Então, eu vou diminuir em 12% o 2 e 12% o 7, que foram esses valores que eu calculei. E aí deu esses valores aqui, ó. O novo custo é 1,76x mais 6,16. Só que aí, por que ele fica negativo? Porque eu vou fazer o lucro, que é a venda menos o custo. E aí depois acabo fazendo regrinha de sinal e já era. Bem, próximo exercício. Esse aqui já é do vértice. O que eu posso falar do vértice? Eu já disse ali que o vértice ele é formado por duas fórmulas. Pelo menos B sobre 2A, que seria o x vértice, e pelo menos delta sobre 4A, que seria o y vértice. É muito importante que vocês vejam a página 83, que fala, né, do vértice, tanto na parábola positiva quanto negativa. O vértice, na verdade, ele tem a ver com o conjunto imagem e também com o eixo de simetria da parábola. No caso aqui, ele pede o vértice e o conjunto imagem. Então, é um exercício relativamente simples, onde a gente vai começar calculando o delta, certo? E após calcular esse delta, a gente vai depois fazer o estudo da imagem, que é tudo em relação ao y vértice. Então olha que fácil, hein? Eu vou começar calculando o x vértice, que é menos b sobre 2a. Então, o x vértice aqui vai ser 6, porque ele vai passar a ser positivo, dividido por 2, 2 vezes 1. E aí o x vértice é 3. Pronto, eu encontrei o primeiro vértice, que é 3. Aí eu vou fazer o delta, porque eu tenho que fazer o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4, vezes o a, que está na frente de x², que é 1, vezes o c, que é 5. Então, o meu delta está dando 36 menos 20. Então, o meu delta está dando 16. Aí o meu y vértice, então, vai ser menos delta, que é menos 16, sobre 4 vezes a. Só que o a é 1. Então, eu acabei de achar o meu y vértice vai dar menos 4. Bem, então, o vértice, né, posso colocar até aqui embaixo, o vértice desse exercício aqui, ele vai ser 3 e menos 4. Só que agora ele quer quem? A imagem. Vamos colocar ela de vermelho. Imagem, vou ter que fazer assim, ó, imagem da função é igual ao y pertencente aos reais, tal que, aí turma, esse gráfico é crescente, então ele tem esse formato. Então eu sei que o vértice é aqui, ó, e ele é o menos 4 no y. Então do menos 4 para cima tem imagem. Então eu vou colocar assim, ó, tal que o y é maior ou igual a menos 4. Então, eu vou dar uma dica. Toda vez que ele pedir imagem, você vai fazer tudo isso aqui. É a imagem da função, y pertence aos reais, tal que. Se o gráfico for crescente, que é esse caso, vai ser y maior ou igual. Se ele fosse decrescente, aí ele seria menor ou igual. Tudo bem? Mas vamos lá. Aqui já acabou. Vamos ver o outro aí, ó. Esboçar o gráfico e obter o conjunto imagem da função.
Dá uma olhada, aqui ele já está te dando, é diferente desse, ele já está te dando uma condição. O seu gráfico tem que estar entre o -1 e o 4. Então, e aqui é a função. Primeiro que eu faço, eu vou fazer soma e produto, para eu chegar, a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar -3. Então, turma, esses meus valores de raiz aí vai ser -1 e 3. Que lembra que eu falei quando aqui é o número primo, é ele, o número 1? Aí eu olho para a soma, então vai ser o 3 e o -1. Esses caras já são as raízes. Só que aí vamos fazer o vértice. O x-vértice, então, vai ser -b sobre 2a. Então, -b vai dar 2. Então, o primeiro vértice já deu 2. O 2 dividido... Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu melhor colocar. Então, ó, -b, então vai dar 2, certo? Dividido por 2a. O a é 1, então dividido por 2 vai dar 1. Eu usei essa fórmula aqui, ó. -b sobre 2a. Então, o x-vértice deu 1. Se eu substituir o 1 aqui, ó, eu acho o y-vértice. Isso é um outro jeito de calcular o y-vértice sem usar essa fórmula. Então, olha lá. Vou substituir o x-vértice lá. 1 ao quadrado é 1. Então, 1 com -3 vai dar -2. E 2 vezes 1 vai dar -2. -2 com -2 dá -4. Acabei de achar o outro vértice sem fazer cálculo. Certo? Então, qual é os bolsos desse gráfico? Aí, presta atenção. Se eu fosse fazer... Eu tenho que usar esse -1 e esse 4. Se eu colocar o -1 aqui, entendeu? O -1, turma, ele é uma das raízes. Então o gráfico vai começar aqui. Ele vai começar daqui. Ele vai começar aqui. Ele vai passar no -3, que o -3 é um termo independente. Ele está no gráfico. Ele pegou no 1. Não, no 1 é o vértice. Só um pouquinho. Deixa eu fazer a primeira raiz. Ele pegou no -1 e no 3. Esse -1 e 3 são as raízes, tá? E aqui no 1... ele vai pegar o -4. Então esse gráfico vai fazer assim, ó. Certo? Esse é o gráfico. Aqui é uma parábola, tá? Ele faz uma curva, ele não é reto, não. Mas esse é o esboço do gráfico. Bem, e o que ele quer agora? Conjunto imagem. Tá bom, conjunto, eu já tenho y-vértice. Então meu y-vértice, só que esse conjunto imagem, tá vendo que ele pediu até o 4? Então vamos calcular até o 4 aqui, ó. Até o 4. 4 ao quadrado é 16, 16 menos 3 dá 13, 2 vezes 4 dá 8, então 13 menos 8, então vai dar no 5. Então esse gráfico não vai existir eternamente, ele vai existir só até o 5. E nesse caso, a minha imagem vai ser restrita, porque o gráfico não é tudo, né? Então vamos fazer aqui, ó. Imagem da função. Esse gráfico é diferente por causa disso aqui, viu? Imagem da função. Y pertencente aos reais. Tal que. Aí você vai colocar -4 é menor ou igual a y, porque aí você vai fazer daqui, ó, turma. Isso aqui é o y-vértice. A imagem vai ser aqui, ó. Do -4 até o 5. -4 é menor ou igual a y, que é menor igual a 5. E acabou esse exercício. Aí, vamos ver esse aqui rapidinho. Bem, este daqui, o 3, o lucro de uma loja pela venda diária de X peças é dado por 100 vezes 10 menos X vezes X menos 4. O lucro máximo por dia. Pessoal, o que ele quer que você calcula é o y-vértice, né? Então, mas para calcular o y-vértice, você precisa saber o número de peças, que seria o x-vértice. Então, esse exercício é só calcular o x-vértice. Então, eu vou fazer a distributiva, tá bom? Se eu fizer a distributiva aqui, então bora lá. Vai dar, eu vou colocar o 100 aqui, vezes, vamos ver aqui. Aqui daria 10x menos 40 menos x quadrado e aqui é 10x, tá? E mais 4x. Então isso aqui daria menos x quadrado, 14x
menos 40. Aí eu vou multiplicar por 100, vai ficar menos 100x ao quadrado mais 1400x menos 4000. Multipliquei por 100. E eu quero o x vértice. Então, se eu achar o x vértice daqui, eu já tenho, na verdade, a quantidade de peças, entendeu? Que ele só vai multiplicar por 100. Então eu vou pegar essa primeira equaçãozinha lá de dentro. Eu vou pegar o menos 14, que ele é o menos b, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso aqui, turma, vai dar menos 14 dividido por menos 2, que dá 7. Que é a alternativa A. Beleza? Se eu fizesse daqui dessa outra, também daria a alternativa A. E para finalizar essa parte aqui. Bem, esse daqui eu vou deixar vocês... Então, esse é um dos exercícios que eu quero que vocês tentem fazer, tá? Então, eu só vou dar uma dica aqui. E aí, depois vou passar mais 2 gráficos para vocês fazerem e me entregarem. Que é o que eu tinha combinado. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Isso aí chama-se... Quando você faz desenho em 3D... Você desenha uma parábola e você faz ela rotacionar. E aí quando ela rotaciona, ela vira uma taça. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é 3 sobre 2x² menos 6x mais c. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bem, eu vou dar a dica aqui para vocês fazerem, então só vou falar uma vez, que isso aí é um dos exercícios que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar e calcular o vértice, primeira coisa. Por quê? Porque como esse cara aqui tá pegando bem aqui, a primeira dica que eu dou é delta é igual a 0. Vocês vão calcular o delta e vão igualar ele a 0. Então vocês não têm o ponto C. Vocês estão vendo que vocês não têm o ponto C, ó. Mas vocês têm o A, o B e o C vai ficar de variável. Joga nessa fórmula... Na fórmula do b² menos 4ac, acha o ponto C. Primeira coisa, achar o ponto C. Achou o ponto C, praticamente acabou o exercício. É o que ele quer. Então, já dei mais ou menos a dica como faz. E os gráficos que eu quero que vocês esbocem são esses dois aqui, ó. Eu quero esse gráfico aqui. X ao quadrado... Espera aí que eu tô pensando. Esse gráfico aqui, f de x, tá? E o segundo gráfico que eu quero que vocês esbocem, ó, vou colocar um terceiro gráfico. Opa, não é igual a 0 ali não, cara. É igual a f de x. E o terceiro gráfico é este. Beleza, turma? Então, tá aí os exercícios. Boa explicação e bom trabalhinho. Falou!